Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo eu quero te levar a uma reflexão sobre as nossas lutas. Como a gente enxerga as nossas lutas? Será que nós enxergamos as nossas lutas somente no campo natural, quando a gente tem um desentendimento com alguém? É óbvio que a gente tem que responsabilizar tanto a nós mesmos como as pessoas pelos seus comportamentos. Mas não existe algo maior do que essa esfera natural. Muitas vezes uma pessoa que não está nos caminhos do Senhor, ela é sim um alvo de um incentivo das trevas muitas vezes para atuar na tua vida, que é uma pessoa que está buscando o caminho do Senhor, que está lutando para permanecer firme nessa caminhada. Então, a Bíblia mesmo fala, né, que a nossa luta não é contra a carne. E olha só que interessante, um trecho na palavra do Senhor, no livro de 1 Pedro, que diz assim, ó, no capítulo 5, versículo 8, diz assim: Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, esse trecho, ele é muito forte, ele é um alerta para nós, né? Que a gente busque um discernimento, uma sabedoria, um discernimento espiritual, busque de Deus um discernimento espiritual para a gente enxergar todas as situações na nossa vida, não somente no campo natural, mas compreender que estamos sendo atacados muitas vezes espiritualmente, né, pelo inimigo da nossa alma, né? Aqui a palavra diz: o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, essa luta, ela vai vir a todos nós que professamos Cristo como nosso Salvador, que já nos posicionamos, né, como cristãos, como pessoas que buscam servir ao Senhor. Só que a gente precisa estar alerta, né? Como diz aqui a palavra, estar alerta e vigiar para nós olharmos as coisas da ótica correta, não somente no campo natural, mas entender que a nossa batalha, muito além do campo natural, é uma batalha espiritual. E o que acontece muitas vezes? A gente é reprovado nessa batalha. Muitas vezes a gente tem um desentendimento com uma pessoa, por exemplo. Mas falando sobre as relações, né? A gente tem um desentendimento com uma pessoa e a gente leva somente para o campo natural e fica com uma raiva daquela pessoa, né? Fica decepcionado, fica machucado com aquela pessoa, fica ansiando fazer justiça com as próprias mãos, muitas vezes. E a gente não percebe, a gente não se atenta que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa batalha é espiritual. E às vezes a gente, lutando nessa esfera natural, a gente vai deixando brechas. Muitas vezes a gente vai deixando brechas e a gente é reprovado, mas Deus é misericordioso, né? Então eu quero fazer esse parênteses, a gente é reprovado nesse aspecto, né? De não olhar espiritualmente a nossa vida. Mas Deus, ele é misericordioso, ele é cheio de bondade e graça por nós. Ele entende que muitas vezes a nosso entendimento é limitado, muitas vezes a gente até lê a Bíblia, mas a gente, quando envolve a nossa vida, as nossas emoções, a gente se deixa levar muitas vezes pelo emocional, a gente não consegue dominar as nossas emoções, a gente fica chateado, decepcionado e acaba reagindo às pessoas que nos ferem, sem ter esse olhar aí da luta da forma correta, como a palavra diz, né, que a gente deve também orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Então, como seria o correto a fazer? O correto seria a gente, como diz a palavra, estar alerta, vigiar.
Sempre que a gente tem algum atrito, alguma situação difícil com uma pessoa, que a gente se sente injustiçado, a gente sofre alguma calúnia, por exemplo, o certo é a gente resguardar as nossas emoções, não agir por impulso, ir para Deus em oração, ir numa batalha espiritual, se posicionar espiritualmente, né, diante do Senhor. Se você, assim como eu, a gente está aprendendo muitas vezes sobre as batalhas espirituais, né? Mas o importante é que a gente vá para Deus, na presença do Senhor, e em humildade, né? E buscando não deixar brechas na nossa vida. Não deixar brechas de pagar o mal com o mal, reagir na mesma moeda, procurar justiça própria. Claro que em muitas situações Deus vai nos orientando, nos dando uma direção para a gente confrontar aquela pessoa, confrontar em amor, confrontar no tempo certo, na forma certa, com sabedoria. É ruim às vezes a gente ficar guardando uma coisa que a gente se sentiu ofendido, por exemplo. Mas a gente agir na mesma hora por impulso nas nossas emoções, é muito fácil a gente não pensar direito e acabar deixando brechas, né? A gente acabar ofendendo a outra pessoa. As brechas que eu digo é o seguinte: daqui a pouco a gente fica irritado, né? Reage ali naquele momento, aquela ofensa. A gente fala o que não deveria, nisso a gente já cometeu um pecado. A gente se ira, né? A gente perde a paciência e a gente também já deixou brechas e já cometeu pecado. Então, o certo é a gente respirar, deixar a poeira baixar, buscar sabedoria, discernimento, paz, calma na presença do Senhor, estratégia. Muitas vezes Deus vai nos levar a falar assim com aquela pessoa, quem sabe demore um tempinho, né? Ou de repente, depende o tempo de Deus aí na nossa vida, né? Cada caso é um caso. Mas o tempo certo, a forma certa de falar cada coisa, né? Falar em amor, falar com sabedoria. Eu sei muito bem que isso é algo bem difícil na nossa vida, a gente lidar com as emoções, a gente lidar às vezes com o nosso coração ferido, não pagar na mesma moeda, não tentar argumentar ou convencer as pessoas. Eu sei que muitas vezes, quem sabe você está me escutando e você já sofreu injustiças no ambiente de trabalho ou na sua família. Eu sei muito bem que quando a gente procura seguir a Jesus, os ataques parece que aumentam. Não é essa sensação que você tem quando a gente procura assim, decide, eu vou me firmar nos caminhos do Senhor. E não é coincidência, porque existe todo um mundo espiritual que não deseja que a gente se entregue totalmente a Jesus. Daqui a pouco você pode até ser da igreja, ir lá aos domingos, mas ter uma vida em cima do muro. E para o inimigo de Deus está tudo bem, porque a palavra do Senhor diz, né, que no dia quando Jesus voltar, muitos dirão, Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, ó, aparta de mim, porque eu não vos conheço. Então, não basta nós termos uma aparência religiosa. De repente, você está me escutando e você decidiu, olha, eu não vou somente frequentar a igreja, eu vou viver de verdade, de fato, eu vou entregar minha vida a Jesus, eu vou vencer os meus pecados, eu vou dizer não para minha carne, eu vou me santificar, né? Claro, sempre com a ajuda do Senhor, que né, nós precisamos da graça de Cristo na nossa vida para termos força aí para vencer os nossos pecados. E você vai perceber que a luta aumenta. E isso a gente tem que ter uma fé madura, como fala a palavra, entender que a nossa luta ela não é somente no campo natural, ela é muito além, ela é no campo espiritual. Então que eu e você a gente possa ter esse olhar, essa sabedoria, essa ótica, essa visão aí que a Bíblia já nos antecipa, né? Já nos antecipa esse cuidado. Já nos diz, olha, cuidado, estejam alertas, vigiem. O diabo,
o inimigo de vocês, ele anda ao redor, como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Que a nossa vida seja alicerçada na rocha, que é Cristo, que a nossa vida seja estimulada, né, levada a umas reflexões, né, sobre tudo que acontece na nossa vida, tudo, cada detalhe, cada situação, que a gente possa refletir, buscar no nosso secreto a forma correta de agir. Se você gostou desse vídeo, passa para mais pessoas, dá o teu like. E se você não é inscrito, te convido a caminhar aqui conosco. Vai ser um prazer. Abraço e até o próximo vídeo.